A Cidade do Medo. Crônica de José Aldemir de Oliveira. Lida por Gabriel Pessoa Targino. Os acontecimentos de um fim de semana qualquer em Manaus deveriam nos surpreender. Não é normal 37 homicídios, venham de onde vierem, seja com quem for. Estamos caminhando a passos largos para a barbárie, e nada nos espanta. O que se seguiu da maior autoridade do Estado ao homem simples do botequim foi desde a perplexidade do acontecido à justificativa de que os que morreram boa coisa não eram, passando pela indiferença. A tragédia não se deu numa cidade qualquer, mas na nossa cidade, e quase sempre quando isso ocorre, o que mais se ouve é: a cidade é violenta. A partir disso faço algumas reflexões. Desde tempos remotos, a construção da cidade representa a aspiração à ordem expressa na arquitetura das ruas, praças, monumentos e casas. Na busca do ideal de produção de espaços perfeitos está um sentimento mais profundo, o de construir uma sociedade melhor. Embora os grandes acontecimentos da humanidade estejam ligados às cidades, esse ideal de perfeição dificilmente perdurou. Isso aconteceu porque a eficácia da construção da cidade e sociedades melhores dependia da força para a aplicação de regras, e essas não vieram para garantir os ideais de igualdade e liberdade, mas para estabelecer a ordem hierárquica e o poder para poucos. Como resultado disso, a cidade contemporânea se constitui no lugar preferencial das desigualdades e dos conflitos. Nas noites sem lua da Manaus pretérita, as ruas ficavam numa escuridão impenetrável, e quando se via a Manduquinha, a dupla Cosme e Damião, o guarda noturno, o inspetor do juizado, além do respeito que denotavam, eles nos davam a sensação de tranquilidade, e havia a garantia de que eles nos protegiam. A polícia só incomodava os malfazejos, os bandidos. Lembro-me do Otinha, que circulava pelos lados do Educandos e boca em boca. E nas tardes, quando eu passava para o colégio, ele estava na porta do bar São Domingos e não mexia com as pessoas de bem. Não se trata de que tudo antes era melhor. Ao contrário, as desigualdades eram até maiores. Mas no que diz respeito à segurança, não havia medo e temor. A única praga que nos perseguia era a embriaguez dos tolos. Essa cidade acabou. No sítio urbano, tudo foi sendo construído mais ou menos de qualquer jeito. E as ruas, com o tempo, foram entupidas de carros. Isso é apenas uma parte, pois a cidade não é apenas a paisagem construída, é uma complexa sociedade de pessoas que são diferentes e estão condenadas a viver perto umas das outras, um espaço que é resultado do que cada um é e faz. Se os governantes não governam, a polícia não policia, o cidadão não cidadania, o espaço da cidade refletirá isso. Portanto, antes de conferir à cidade adjetivações, analisemos a sociedade que a produz, pois a cidade contém o melhor e o pior do que nós somos. O medo da cidade não pode ser o medo do cidadão, embora todos tenhamos medo. Os que foram mortos e os vivos daquele fim de semana nos representam a todos. Isso expressa a impotência, o que não significa perder a capacidade de indignação. Queremos viver aqui com paz e segurança, e alguém deve ser responsabilizado pelo que se está fazendo com a nossa cidade.